Já. Nós estamos estudando Parashat Vayetze. Parashat Vayetze, o nome dela é estranho, porque Vayetze significa saiu. Se você for ver todas as porções, quando fala das viagens dos patriarcas até então, Abraão, Isaac, até mesmo Jacó, está escrito que eles chegaram. Sempre está escrito Vayelech, e foi Yitzhak para lá, sabe? Foi, sabe? Deus fala para ele, sai. Quer dizer, na verdade, Deus fala para ele realmente, calma aí, tem mais gente que está entrando aqui, vou admitir, aqui, o Sidão também está entrando aí. Então, na Parashá está escrito que o seguinte, o nome da Parashá é Vayetze. Vayetze saiu, e nunca foi o propósito a saída nunca foi o propósito, na verdade, o que tem que ser é a chegada, né? A chegada, você sempre sentou e morou e residiu, nunca fez sentido quando saiu, e essa Parashá tem o nome saiu, né? Então, e é uma pergunta, inclusive, daquele famoso comentarista que a gente falou, Kliakar, lembra que a gente falou que ele era de Lonches? A gente falou que ele estava na época do Maral de Praga, ele assumiu o lugar do Maral de Praga, ele era da Polônia, só que depois ele terminou a vida em Praga. Então, ele faz essa pergunta, a gente tem que entender por que sobre Avraham e Yitzhak, quando eles foram de um lugar para um lugar, nunca a Torá fala e saíram de tal lugar. E aqui a Parashá fala, Vayetze Yaakov, e saiu Yaakov. Fora que ele já tinha saído, na porção anterior já constava que ele já tinha saído de lá. Então, porque lá a mãe dele tinha falado, vai para a casa do... Tá bom, então ele já foi. Então, se ele já foi, por que a Torá começa falando de saiu e foi? Então, aparentemente, é a questão que a gente tem que abordar para poder entender o que está acontecendo aqui, né? Por que exatamente está escrito e saiu, se na verdade ele já tinha saído? Porque na paraxá anterior, só para lembrar isso, no final da porção anterior, está escrito o versículo claramente, Vaishlach Yitzhak et Yaakov vaelech padan Aram. Está escrito aqui, mandou Yitzhak a Yaakov, não está escrito onde ele saiu, está escrito ele foi para Padan Aram. Tá certo? Então ele já tinha saído. Então, se ele já tinha saído, qual a razão da Torá iniciar uma porção inteira e a chamar com o nome de Vayetze e saiu? Salvo se a Torá não quer dizer uma grande lição que a gente deve aprender aqui. E o Rebbe ele traz um Likutei Sichot, só para vocês entenderem. Ele diz aqui, quando a Torá fala e saiu Yaakov, a Torá não está querendo dizer de onde ele saiu, porque isso já estava escrito anteriormente. O que a Torá quer dizer aqui, saiu Yaakov do seu nível e nasce um novo Yaakov. Ele saiu da sua regra geral, ele saiu da sua convivência natural, do que realmente ele era, e ele estava indo para uma outra parada. Em outras palavras, explica o Rebbe, Yaakov saiu dos 4 amot, significa dos 4 amot da Torá, e ele foi para Haran. Quer dizer, até então a gente sabia, a Torá descreve que Yaakov ele era Ishtam, ele era uma pessoa simples, Yoshev Rohalim, que ele sentava nas tendas. Que quer dizer, ele estava em Shiva, em Shemba Ever, estudou aqui, estudou ali. Ele era um homem de Torá. E a Torá descreve, diz o Rebbe, Vayetze Yaakov. Sabe o que quer dizer Vayetze? Vayetze significa que ele saiu do nível dele e ele foi para outra categoria. Ou seja, o primeiro que largou a tenda da Torá para se dedicar a um trabalho fixo, estou falando trabalho, job mesmo, trabalho, isto foi Yaakov. Nem Abraham e nem Yitzhak entraram num nível diferente de trabalho. Não que os dois não trabalhavam, eles trabalhavam, mas eles eram donos de si mesmo. Abraham trazia as pessoas para a casa dele quando ele queria. Assim, Yitzhak também, que ele plantou, ele cavou os poços quando ele queria, isso é uma coisa. E Yaakov foi o primeiro funcionário, primeiro trabalhador que trabalhou para uma empresa que não era dele, e que trabalhou noite e dia. Primeiro funcionário, primeiro da Torá, foi Yaakov vindo patriarca. Tá certo? Por isso a Torá fala, diz o Rebbe, veja, Vayetze Yaakov, quer dizer, Yaakov ele saiu da onde? Das tendas da Torá e de Mitzvot. Ele abandonou a academia de estudo onde ele estava e ele foi para onde? Ele foi agora começar uma nova categoria, um novo Jacó que ainda não existia, uma nova personalidade entre os patriarcas que jamais ocorreu,
e ele se tornou o funcionário, e ele se tornou o primeiro contratado da história judaica, e ele foi trabalhar para 20 anos que ele trabalhou com seu sogro, ininterruptamente, ele trabalhou direto com o seu sogro, e assim a Torá descreve. E a pergunta é, para que tudo isso? Inclusive tem um Midrash Tanhuma, que diz quando Yaakov está Yoshev Halim, que quer dizer o Halim, que ele servia, que ele sentava em tendas, ora ele estava na Yeshiva de Shem, ora ele estava na Yeshiva de Eber, ele sempre ia de Yeshiva em Yeshiva. E agora, de repente, Yaakov, ele chega, ele sai de tudo isso, Vayetze Yaakov, ele abandona a casa de ensino, a casa de estudo, e vai trabalhar, e trabalhar pesado, trabalhar 24/7, trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Ele próprio declara isso. Quando ele fala para Lavan no final da Parashá essa semana, ele falou o seguinte: eu trabalhei para os seus pais, estava falando para os pais de Lavan, né? Ele falou o seguinte: eu trabalhei para você, para os filhos de Lavan, ele falou que eu trabalhei para o seu pai, Lavan. De manhã eu comi o pão que o diabo amassou. Na verdade, o fogo acabava com o calor intenso durante o dia, me acabava o frio à noite. Quer dizer, ele não largou o campo de trabalho 24 horas, nem de dia nem de noite. Por isso vem a Torá e nos escreve, calma aí, Vayetze, ele saiu de um patamar e ele foi para outro completamente oposto. Largou a casa de estudo e foi trabalhar 24/7 para o seu sogro. Não descansou nem de dia e nem de noite. E dali se aprende, inclusive, as alahot no Rambam, quando ele fala como é que é a lei de um funcionário público, diz o Rambam fala que temos que aprender de Yaakov, que uma pessoa ela não pode roubar o seu tempo quando ele está trabalhando, nem um segundo, a pessoa que ela é contratada para trabalhar X horas, etc. Ou se a pessoa ela foi totalmente contratada, como o caso de Yaakov, que ele se tornou literalmente um funcionário de Lavan, então a pessoa tem, diz o Rambam na Halachá, você não pode, durante o teu período de trabalho, vamos chamar hoje em dia, você tem 8 horas de trabalho, você não pode ficar falando, conversando ou deixando de trabalhar, porque você está sendo contratado. E se você assim faz, isso é chamado de roubo. Todo momento que você não está ocupado com a sua tarefa e está ganhando por ela, então isso é chamado de roubo. Isso aprende de Yaakov, porque Yaakov ele declara que ele trabalhou 20 anos consecutivos para o seu sogro e ele nem sequer parou um segundo desse trabalho. Ao ponto, pessoal, curioso ou não, alguns comentaristas falam a ideia de que quem chamou os nomes das tribos de Israel, as tribos de Israel que nós estamos falando, quem as chamou os nomes, então você vai ver que está escrito sempre e ela chamou, e ela chamou, e ela chamou, e ela chamou. Engraçado, não está escrito e eles chamou, porque provavelmente alguns comentaristas falam que nem para o bris dos filhos a Yaakov ele teve tempo de estar. Imagina, curioso isso. Quer dizer, Yaakov, quando ele trabalhou 20 anos, ele literalmente estava focado apenas no trabalho, Pachut, só no trabalho. Trabalho, 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 o tempo inteiro. E a pergunta é, para que tudo isso? A pergunta é, por que a gente precisava entrar nesse novo nível, nessa nova sessão? E a pergunta também que não quer calar é quem é maior? Que nível é maior? A pessoa que estuda ou a pessoa que trabalha? Aparentemente, a gente vê na Torá que tanto Yaakov como Moshe Rabbeinu, quando eles abençoam as tribos de Israel, quando a gente vê a ordem que eles abençoam a tribo de Israel, a gente vê que eles mudam a ordem de dois filhos de Yaakov. Quando Yaakov ele vai abençoar, ele faz questão de abençoar na ordem que nasceu Reuven, Shimon, Levi, é tudo bonitinho. Mas quando chega na hora de abençoar Issachar e Zevulun, Issachar era mais velho, estudava a Torá. Zevulun era aquele que trabalhava, vem a Torá e reverte. Yaakov fala, não, Zevulun primeiro antes de Issachar. Também Moshe Rabbeinu, no fim da vida dele, para Shat Vezot Abraha, também ele inverte. Ele inverte e fala Zevulun antes de Issachar. E a pergunta que eu não quero calar, por que é assim? Imagina se você tivesse uma festa e foi convidado, você convidou o Rav Arashi de Israel, o rabino-chefe de Israel. Vamos chamar que você chamou o Rav Shlomo Amar, você chamou o Essor Edmond Safra, ou algum Safra da vida, enfim. Você chamou eles para vir para a festa. O Rav Avodia Yosef e o Edmond Safra para poder vir para uma festa
para poder dirigir uma palavra. Quem você acha que tem que falar primeiro? Normalmente você fala, claro que aquele que estuda a Torá é o mais importante é aquele que estuda a Torá, tá certo? Depois vai falar o ricaço. Tanto é que o Safra jamais falaria na frente do Rabino-Chefe de Israel, porque ele também tem um kavod para o Rabino-Chefe. Por quê? Porque quando você para pensar, é o seguinte, qual que deveria ser a ocupação da maioria do povo judeu? Trabalho ou estudo? A gente diria que deveria ser a ocupação, na verdade, com o estudo da Torá. Na prática, como que a gente vê que, ao contrário, a maioria dos judeus trabalham e pouco estudam, tá certo? Mas qual que é o mais importante? O mais importante é o estudo ou o trabalho? Aparentemente, você diria que, obviamente, o estudo é mais importante. Assim se dá o kavod. Você vai dar o kavod, o respeito para uma pessoa que ela dedica-se totalmente de uma maneira espiritual, e esse que é o propósito da vida. Afinal de contas, tem que estudar a Torá, etc. Tá lá. Então, por que realmente o patriarca, primeiro, ele abandona a casa de estudo, ele vai trabalhar pesado 20 anos? E por que, quando ele abençoa os seus filhos, ele muda e coloca justo aquele que prospera no trabalho físico, financeiro, que era Zevulun, que ele ia com os barcos e ia fazer negócios, enfim, o mar afora, desbravando o mar, fazer business. Por que ele coloca ele, que é o menor, à frente de Issachar, que era aquele que de lá saiu todo o tribunal judaico. Todos os Sanedrios saíram dos filhos de Issachar, que eram grandes eruditos da Torá, tudo, etc. Onde já se viu, você vai pôr um businessman acima do próprio estudioso da Torá, do grande estudioso da Torá. E se você for falar, tudo bem, Yaakov fez isso porque ele também virou businessman, então ele quis colocar primeiro o seu filho que trabalhou, mas para começar não é verdade, não foi por isso que ele fez. E segundo, Moshe Rabbeinu, então o que você vai me dizer? Moshe Rabbeinu era o homem da Torá, Moshe Emet, Vetorato Emet. A gente sabe que Moshe é verdadeiro, a Torá de Moshe é verdade, Moshe era só Torá. E mesmo assim, mesmo Moshe Rabbeinu, ele coloca o businessman na frente do estudo da Torá, certo? Então, por que é assim? E a gente precisa realmente entender isto. Também tem um Talmud, tem um tratado do Talmud, no tratado de Berachot, pessoal, tem uma famosa passagem da Gemara, vamos recapitular, vocês vão lembrar, muitos de vocês podem lembrar dessa passagem. Tem um versículo que está escrito, Lo yamush sefer haTorah zemipicha. Você não vai deixar nunca, a Torá fala, a Yoshua fala, você não pode deixar nunca que esse livro da Torá que você deixa a sua boca. Quer dizer, não deve deixar nunca de estudar a Torá. Veja, nesse versículo a gente entende que o que é? Que a gente tem que estudar a Torá todo o tempo, tá certo? Então pergunta o Talmud, em Berachot, na página 35, lá do B. Então pergunta o Talmud, será que isso é ipsis literis? Que a pessoa não pode parar de estudar a Torá? Diz o Talmud, não podemos dizer assim. Por quê? Porque está escrito logo em seguida, está escrito de ganecha, que você vai colher os grãos do teu campo. Se você vai colher os grãos do teu campo, isso significa que você tem que trabalhar também na vida. Esta é a opinião de Rabi Ishmael. Mas Rabi Shimon Bar Yochai, o famoso Rashbi, da festa de Lag BaOmer, tá certo? Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar e da Kabbalah, ele opinava diferente de Rabi Ishmael. E ele falou o seguinte, não, será que uma pessoa ela vai ficar trabalhando a terra, ficar trabalhando, sabe, com o mundo, com o lado terrestre? Torá materreal. A famosa frase de Rabi Shimon Bar Yochai, o que vai ser da nossa Sagrada Torá? Se os judeus eles vão se ocupar com business, então disse Rabi Shimon Bar Yochai, quando o judeu ele cumpre aquilo que ele tem que fazer, que é a vontade do Criador do universo, ou seja, estuda a Torá e reza, todos os seus trabalhos vão ser feitos por outros. Você não vai precisar dedicar, a ocupação business vai vir através de outros. Mas, no momento que você não faz a vontade do Criador, ou seja, você não está estudando a Torá todo o tempo, então você vai precisar trabalhar labuta, você vai precisar, com o teu esforço, trabalhar para poder ter o ganha-pão. Essa é a discussão que tem esses dois sábios, Rabi Ishmael e Rabi Shimon Bar Yochai. Nessa discussão, a gente precisava saber como é que ficou, qual que é o veredito. Então, o Talmud afirma o seguinte, Amar Abaye, o Abaye falou a seguinte frase, que era outro sábio do Talmud, ele disse, muitos fizeram como Rabi Ishmael
quer dizer que eles se ocuparam com business e trabalho e deram certo. E depois Abaye fala, e muitos fizeram como Rabi Shimon Bar Yochai, e se estrumicaram, e não deu certo. Infelizmente, não deu certo. O que a gente aprende daqui? Veja, o que a gente aprende dessa passagem no Talmud? O que é mais importante, a Torá ou o trabalho? Posso conciliar o trabalho com a Torá? Devo conciliar o trabalho com a Torá? Dessa resposta de Abaye, o interpreta Rebbe fala uma coisa muito bonita. Da maneira como Abaye ele responde, muitos fizeram como? Não é que o Talmud está querendo dizer, não sei o que é melhor, vamos fazer aqui, vamos fazer assado. Não. E sim, que Deus ele criou um meio aqui, neste mundo, onde muitos dedicam o seu trabalho e poucos dedicam o seu estudo. Onde o trabalho vai ser muito apropriado para mais gente e que o estudo vai ser apropriado para pouca gente. Isso que a Abaye estava querendo dizer. Muitos fizeram como Rabi Shmuel, quer dizer, muitos. Significa que Deus criou o trabalho para existir, para a pessoa se ocupar. Estuda de dia, estuda de noite, mas durante o dia trabalha o seu ganha-pão, porque Deus criou muitos nesse estilo e poucos para o estudo. Por quê? E a gente tem que parar para poder responder todas essas perguntas, para poder entender como que Yaakov ele se torna, de repente, nessa paraxá, uma nova entidade, porque ele vai trabalhar e justo a Torá faz questão que com esse patriarca precisava se ocupar com o trabalho e ser submisso ao trabalho, como o Yaakov ele foi para o seu sogro Lavan durante 20 anos. Então, o Rebbe fala uma coisa muito, muito bonita, que esse é o core daquilo que a gente está estudando agora. O Midrash Tanhumá, tem o Midrash Tanhumá que fala uma coisa muito parashat terumá. Lá o Midrash Tanhumá fala o seguinte, que por que Deus criou esse mundo? Esse mundo não é um mundo bom. Esse mundo é um mundo ruim. A gente sabe que ele é ruim, o mal prevalece, etc. O mundo não é bom. Deus criou o mundo para que o homem não desfrutasse o bem do mundo. Não, não, não. Deus criou o mundo para que o homem fizesse o bem. Para que o homem, através do seu trabalho do homem, ele desenvolvesse o bem dentro do mal que ele criou. Este é o propósito verdadeiro da nossa criação por essência. Veja, não é que a gente vê para um mundo bom. O mundo bom já existia lá em cima antes de descer, no mundo do paraíso. Lá é muito bom. Deus ele criou esse mundo com ruim, coisa má. E Deus ele introduziu o homem. Por quê? Porque Deus ele tem um prazer de ver como que a gente é capaz de introduzir o bem dentro do mal, reverter o mal, reverter o mundo que é mal e torná-lo bem. É por isso que Deus ele nos criou. Isso é importante a gente saber disso. E quem faz esse trabalho, Maia? Quem faz esse trabalho que descrito agora, que a gente acabou de falar agora? Quem faz esse trabalho melhor? É a pessoa que está estudando o tempo inteiro o Torá? A pessoa que está estudando o Torá, ele tá mexendo com o lado espiritual, está se conectando com a espiritualidade, com Deus. Ele está focado com o estudo que lá no paraíso é. No paraíso é o estudo da Torá. Como que você faz para reverter esse mundo e fazer para que o mundo ruim se torne bem? Se torna algo do bem, fazer algo bom do mundo, somente através do trabalho com as coisas materiais. Quer dizer que todo o propósito da criação do mundo não está com Abraham e não está com Yitzhak, mas sim está com Yaakov. Qual que é a prova para isso? Eu quero dizer para vocês que realmente, imagina, tá bom, minha dedicação na maior parte do meu tempo realmente é coisa sagrada, etc, Kodesh, etc. E vocês trabalham, vocês estão fazendo, cada um de vocês tem um médico, tem dentista, tem não sei o quê, vocês trabalham com a coisa material, tá certo? Vocês estão trabalhando, vocês estão exercendo mais o propósito da criação do universo do que eu possa, do que um erudito possa, do que uma pessoa, não sou erudito, estou falando do que um religioso, do que uma pessoa que se dedica apenas ao estudo da Torá. Qual que é a prova isso? Qual que é a prova? Olha só que interessante. Qual que é a prova disso? Que é mais efetivo aquele que trabalha, porque Avraham e Yitzhak, que dedicaram o tempo inteiro para o estudo da Torá, quanto dos seus filhos eles conseguiram trazer para o judaísmo? Só 50%. E veja o contrário. Yaakov,
que ele dedicou-se 20 anos sem ver os filhos, porque ele estava trabalhado e focado no trabalho de lavar, todos os filhos dele são ksherim. Ué, como que é possível? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Imagina, você tem um rabino e você tem um businessman. Aí você trabalha. Aí você fala, quais são as chances do seu filho se tornar uma pessoa religiosa? De que filho você acha que pode se tornar mais religioso? Quem? O filho do rabino ou o filho do businessman? Claro, normalmente você diria o filho do rabino, é óbvio, é muito mais óbvio o filho do rabino virar rabino do que o filho do businessman. A gente vê que não é assim que funciona. Abraham teve Ismael, Yitzhak teve Esav, de justo de Yaakov, que ele fez todos os filhos dele, sabe quando? Quando ele estava trabalhando com Lavan. Foi ali, ele começou a trabalhar para poder casar-se e gerar filhos. E não estar do lado deles. E, ao mesmo tempo, a Torá fala que qual foi a porcentagem de acerto que teve Lavan, que teve Yaakov? 100% de todos os seus filhos estavam no caminho. Como é que você fala isso? Como é que pode uma coisa dessa acontecer, né? Afinal de contas, aparentemente, o filho do religioso deveria ser mais religioso do que o filho do que aquele que trabalha, que se dedica ao trabalho. Então, tem uma explicação, não tem uma história bonita que conta que, certa vez, exatamente, um rabino, ele se encontrou com uma pessoa que trabalha, e eles estavam conversando, e ele falou, não estou entendendo, só não entendo uma coisa. Por que meu filho é tão desencanado com a religião, disse o rabino, e o teu filho, que você trabalha, ele é tão apegado à religião? Eu não consigo entender isso, não deveria ser assim. Deveria ser filho do rabino, rabino é. Filho de peixinho, peixinho é. E às vezes a gente vê que às vezes não é assim que pega. Justo aquele que está trabalhando tem um filho top, e justo aquele que está envolvido não tem esse filho assim tão chegado. Por que que é assim? Aliás, diga-se de passagem, o próprio Moshe Rabbeinu, hein, pessoal? Moshe Rabbeinu dedicou-se à Torá e teve filhos que não dignos, né? Teve filho que estava envolvido até com idolatria. Só para você imaginar, quer dizer, é incrível isso. Então, ele estava questionando o Rabino. Aí o businessman falou, é muito fácil. Eu vou te explicar, vou tentar te explicar. Os nossos filhos, disse o businessman para o Rabino, os nossos filhos, quando eles estão com a gente, ele vê com o que a gente se apega. Com o que a gente se apega? Eu imagino, Rabino, que o senhor acorda todo dia de manhã, vai rezar tão cedinho, e depois você estuda a Torá todo o tempo, não sei o quê, estuda Rambam, estuda não sei o quê, faz mitzvot, quando você chega em casa, a hora que você vai ver teus filhos, a última coisa que você quer pegar agora é um livro para ler. Você quer pegar, vai ver as notícias do dia, vai pegar um jornal, vai escutar um rádio, vai escutar essas coisas. Bom, é isso que o teu filho está vendo. Teu filho não está vendo o teu dia a dia. Ele vê o pai em casa. O que o pai faz em casa depois que ele chega, depois de um dia estressado de aulas e tudo, etc. Ele vai, relax, vamos relaxar um pouco. Sabe, a gente tem o direito também de relaxar um pouco. E ele vai lá e ele vê que você está relaxado. Porém, eu sou ponto faquer, sou exatamente o contrário. Eu rezo de manhã, estudo um pouquinho e saio direto para trabalhar. Quando eu termino de trabalhar, estou estressado do trabalho, a primeira coisa que eu chego em casa é que eu vou fazer, vou falar um teilinho, vou pegar um estudo, vou estudar uma coisa para poder relaxar a cabeça. Afinal de contas, eu me dedico a Torá. Os meus filhos veem o quê? Vem a dedicação que você tem. Então, se a minha dedicação era trabalho durante o dia, mas no fim do dia eles vêm que eu estou estudando a Torá. Por isso que meus filhos têm mais chances de ser religiosos do que os seus filhos. É uma pura verdade, isso é uma coisa interessante. Mas não, o ponto que a gente está falando aqui é que justo a Torá descreve na Parashá dessa semana, Vayetze, e a chama de Vayetze, que ele saiu da Yeshiva para te ensinar que sair para trabalhar com o mundo, a pessoa que sai e trabalha e exerce qualquer função com o mundo físico, qualquer trabalho que seja, ocupação de trabalho com o mundo físico, ele está mais conectado com o Criador do universo. Ele está mais conectado com o Criador do universo, muito mais do que aquele que está estudando. Muito mais. Por isso a Torá descreve que precisava ter um patriarca que precisava ter um patriarca que saísse da sua zona de conforto e fosse para trabalhar para ensinar que é este todo o propósito da criação. Sair da casa de ensino e começar a exercer a energia carregada com a matéria, com o trabalho, porque isso é o desejo
do Criador do universo. Assim Hashem quer que a gente sai da casa de ensino e vai trabalhar, porque é só com o trabalho, com o mundo, a gente chega à conclusão do objetivo da criação do universo, que é uma moradia para Deus aqui embaixo. Não tem como a gente reverter este mundo sem trabalhar com a matéria. Por isso todos os preceitos são físicos e são materiais. Então a gente pega o couro do animal, a gente pega o tefilim, não sei o que mais, etc. Todas as mitzvot que a gente faz, a gente procura fazer, mexer com a matéria, porque todo o propósito é elevar a matéria. E como que eleva a matéria? Quem eleva a matéria mais? O rabino ou o businessman? Com certeza o businessman. Por isso vem a Torá e fala a Yaakov, quando ele vai abençoar seus filhos, eu sei, Sahar, que isso da Torá é importante, eu sei. E eu sei que o Zebulun que está trabalhando, ele vai pegar do teu mérito também, mas ao mesmo tempo, você, Sahar, só está vivendo por conta de quem? Por conta daquele que trabalha, ele que está te fornecendo meios para que você possa viver. E quem está trabalhando de fato no core da criação, no trabalho principal da criação, que é de reverter, criar este mundo, um mundo bom, é exatamente a pessoa que está no campo de batalha. É a pessoa que está lá labutando com a terra, aquela pessoa que ela está trabalhando com o mundo. Pessoal, nós vemos que isso é uma coisa muito antiga. Se você for ver, essa era a discussão desde o início da Bíblia. Nós tivemos, presta atenção, olha que bonito, só para concluir essa ideia, uma ideia bonita. Nós tivemos duas brigas entre irmãos na Torá, que uma levou à morte e outra quase levou à morte. Tivemos outras brigas de irmãos, mas essas duas foram as brigas mais poderosas. A primeira briga que nós tivemos foi de Caim e Hevel. Caim e Abel. Caim matou Abel. A segunda briga que quase levou à morte foi a de Yosef e os seus irmãos. Yosef e seus irmãos. Quase. Ele foi vendido, eles queriam matar, falou que a gente vai ganhar matando ele, vamos vender ele e assim, etc. Será que tem uma correlação entre a briga dos primeiros irmãos, Caim e Abel, e Yosef e os seus irmãos? Será que tem uma correlação? Dizem, nossa, sabe, sim, tem uma relação linda, linda e bonita, porque é exatamente isso que a gente está discutindo agora. O que fazia Caim? Caim, ele trabalhava, a Torá fala que ele trabalhava com a terra, tá certo? Caim trabalhava com a terra. O que fazia Hevel? Hevel ele era pastor. Os irmãos de Yosef, o que eles eram? Pastores. Yosef, o que era? Yosef, ele trabalhava com a terra. Qual que eram os sonhos de Yosef? Estou pegando espigas e vacas, e não sei, do faraó, por exemplo. Ele sonhou com espigas e com estrelas, etc. Mas o que é espigas? Espigas é o trabalho com a terra. Yosef estava ligado com a terra. A prova é que Yosef virou vice-rei do Egito, abasteceu o Egito com comida, etc. Então ele estava super focado ao trabalho. Isso que Yosef ele acreditava. Os irmãos eram da opinião dos patriarcas Abraão e Isaac. Abraão e Isaac, eles apacentavam com o rebanho. O trabalho deles era autônomo. Qual a diferença de uma pessoa que trabalha com o rebanho e uma pessoa que trabalha com a terra? A pessoa que trabalha com o rebanho é uma pessoa que ela toma conta do tempo dela. Se ela quer, ela leva o rebanho. Se ela não quer, não leva o rebanho. Ela vai levar o rebanho quando ela quiser, porque ela domina o trabalho. Agora, a pessoa que trabalha com a terra, ele precisa plantar, depende do tempo, depende da chuva, depende de arar, depende, é um trabalho árduo. Você fica totalmente submetido ao trabalho da terra, você fica subordinado às condições da terra, você precisa trabalhar todo dia. Essa era a diferença que tinha entre a primeira briga entre os irmãos e a briga de Yosef também. E quem prevalece, no fim? Quem prevalece? Você vê, o Caim, ele trabalhava com a terra, tá certo? E o Hevel, ele trabalhava com o rebanho. Vem Caim e mata Hevel. Os irmãos, eles trabalhavam com um rebanho, que era tipo Hevel. E Yosef achava que não é essa a missão, desculpa muito, a missão nossa não é ficar tomando conta do rebanho, não é tomando conta do rebanho e ficar quando você quiser, etc., o resto vai estudar. Não, a gente tem que trabalhar com a terra. Essa era a ideia de Yosef. Os irmãos não concordavam com ele. E quando eles venderam, eles falaram, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos, vamos ver se trabalhando com a terra você vai perdurar. Você vai perecer, você não vai aguentar, o judaísmo vai quebrar você, você vai se assimilar. Não tem como trabalhar com um gentil e você se continuar você mesmo. Vem Yaakov e mostra que dá.
Vem Yosef, e Yaakov acredita em Yosef que ele pode chegar lá. Os irmãos não, porque até então, até a educação, até Yaakov trabalhar, a educação era somente estudar afastado, pegar o pastor, levar o rebanho para fora, etc. Porque a gente tem que se isolar. Gueto, judeus têm que viver num gueto. E você fala, não, a gente tem que ir para o Egito, nós temos que trabalhar com o Egito, nós temos que prosperar no Egito, nós temos que trabalhar e trazer divindade no Egito. Os irmãos falam do bispo Bexiga, né? Você vai acabar, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai chegar lá. Yosef vai, ele chega. Por isso está escrito na Torá, quando fala lá, está escrito que Yosef reconheceu seus irmãos, mas os irmãos não reconheceu. Você acha que os irmãos não reconheceu por 17 anos? Rashi fala porque ele não tinha barba. Se não tem barba, tem barba. Isso você não vai reconhecer teu irmão? Você conhece teu irmão, mas é muito mais profundo. Eles não reconheceram o erro que eles tiveram, porque eles não acreditaram quando eles viram que Yosef prosperou trabalhando no Egito. Trabalhando 20 anos, 22 anos, ele trabalhou, e ele prosperou, e ele prevaleceu, e ele influenciou, e ele reverteu o lado mal do Egito para o lado positivo. Esta é a vontade de Hashem. E a Torá descreve uma paraxá só para isso, para indicar para nós e para a gente lembrar. Você deve dedicar para ensinar teu filho um job, um trabalho. E tem que ensinar para o teu filho dizer que quando ele vai trabalhar, ele está fazendo a verdadeira missão de que Deus ele ensinou para a gente, que é de reverter o mundo aqui fora. Isso só vai acontecer na mão dos balés aqui. Por isso, Yaakov traz a benção de Zebulun, que era businessman antes do estudioso da Torá e Sahar. Moshe Rabbeinu também traz assim, e esta é a vantagem que tem de vocês que se ocupam com labuta e com trabalho, ao invés do estudioso da Torá. Por isso a Torá fala, Vayetze, Yaakov saiu da casa de estudo e ele foi trabalhar, porque é no trabalho que a gente faz a moradia de Hashem. Só queria, enfim, concluir esse shiur com esta ideia da paraxá da semana, né?